Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao Certamente. Vocês estão no conteúdo de Matemática Básica e hoje eu vou ensinar para vocês potenciação. Certamente. Antes, a gente tem que entender o conceito de potenciação. Potenciação é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, eu uso a potenciação quando eu quero multiplicar um número por ele mesmo várias vezes. Então vamos com alguns exemplos. Por exemplo, 2 vezes 2, 4 vezes 4 vezes 4, 7 vezes 7. Isso aí é um exemplo claro de potenciação. Agora vamos entender a notação dessa operação matemática. Na potenciação, a gente representa assim: A elevado a N. O A a gente chama de base, o N a gente chama de expoente. E isso aqui significa que eu vou multiplicar o meu A por ele mesmo N vezes. E como que eu leio isso? A elevado à enésima potência. Como assim? Vamos com um exemplo mais palpável. 3 é a minha base, 2 é o meu expoente. Eu leio 3 elevado à segunda potência, ou 3 ao quadrado. Isso significa 3 vezes 3, ou seja, a minha base multiplicada por ela mesma 2 vezes. Tranquilo? Vamos com outro exemplo? Eu leio 5 elevado à terceira potência, ou 5 elevado ao cubo, que significa 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, minha base multiplicada por ela mesma 3 vezes. Tranquilo, não é mesmo? Agora vamos ver algumas propriedades importantes da potenciação? Vamos lá! Dentre algumas propriedades da potenciação, existem algumas que são importantíssimas que a gente saiba. Então, vamos lá. A primeira propriedade: qualquer número elevado a zero, eu vou ter um resultado 1. Qualquer que seja esse número, pode ser 1 milhão, pode ser 100, pode ser 1 elevado a zero, o resultado sempre será 1. Se eu tenho um número elevado a 1, o resultado da minha potenciação sempre será esse número. 1 elevado a 1, 1. 2 elevado a 1, 2. 54 elevado a 1, 54. Se eu tenho um número, a base é negativa, e ele está elevado a um expoente ímpar, o meu resultado será negativo. Aí eu coloco o menos, indicando que o meu resultado é negativo, e faço 2 elevado à quinta potência, que é 32. Se eu tenho um número negativo elevado a uma base par, o meu resultado obrigatoriamente é positivo. Então eu coloco mais de positivo e vejo 3 elevado ao quadrado, 9. Se eu tenho uma fração e eu elevo essa fração a um expoente, eu tenho que elevar tanto o numerador, esse expoente, quanto o denominador. Então, 2/5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado e 5 elevado ao quadrado, ou seja, 4/25. Se eu tenho um número elevado a uma potência negativa, eu tenho que inverter a base para tornar esse expoente positivo. E aí eu consigo calcular. Então, se eu tenho 6 elevado a menos 2, é a mesma coisa que 1/6, eu inverti a base, elevado a 2 positivo. E isso a gente sabe resolver, porque é 1 elevado a 2 dividido por 6 elevado a 2. Isso é 1/36. Tranquilo, não é mesmo? Agora que a gente entendeu algumas propriedades,
a gente vai entender como resolver algumas operações envolvendo potenciação. Existem algumas regras que envolvem operações com potenciação que são muito importantes de se saber porque reduzem bastante o nosso tempo de cálculo. Então vamos lá. Primeira regra. Se eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu tenho que conservar a minha base, ou seja, 6, e somar os expoentes. Então, a minha potência será 6 elevado a 6. Quando eu tenho a divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, a minha potência nesse caso será 3 elevado a 5 menos 3, ou seja, 2. Quando eu tenho potência de potência, ou seja, a minha base já é uma potenciação, o que eu faço? Eu conservo a minha base e multiplico os expoentes. Nesse caso, fica 4 elevado a 6. Então, gente, é isso a nossa aula. Bem curtinha, bem prática, mas eu acho que aqui contém todas as informações importantes que a gente deve saber sobre potenciação. Então, muito obrigada. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos, né? Para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas.